O Baldo diz a Vladimir que Jaime é ingênuo. Logo Jaime chega e o Baldo, cínico, o apresenta a Vladimir. Adriano questiona Bárbara. Ele não entende porque primeiro ela o acusou de ladrão para a família e agora o defende. Ele acrescenta que ela é a coisa mais podre e suja que pode existir. A bandida sorri e diz que finalmente alguém a descreveu como ela é exatamente. Ela diz que precisa dele livre e ao seu lado para evitar que a cretina de sua esposa entregue a empresa para Santoro. Adriano quer saber por que Fernanda faria algo tão estúpido. Bárbara então responde que por amor, pois ela está apaixonada por Franco Santoro. Adriano se surpreende. Fernanda vai para o carro transtornada. Ela não atende uma ligação de Érica porque não tem cabeça para isso. Marina e Franco chegam na casa de Silvestre. Ele está trabalhando e sua filha o repreende por isso. Os dois se abraçam. Silvestre cumprimenta Franco. Érica está iludida. Ela diz para sua mãe que Franco é perfeito e a ama. Franco começa a ajudar Silvestre no trabalho. Ele diz que está fazendo uma investigação referente à história da cidade e ficou intrigado com o nome de uma mulher. Silvestre brinca, dizendo que se ela era bonita, certamente a conhecia. Franco diz que ela se chamava Ana Gregória Bravo, mas não sabe se ela está viva ou morta. Silvestre o encara desconfiado. Bárbara pergunta a Adriano se ele está com ciúmes por Fernanda estar apaixonada por Franco. Ele diz que ela é engraçadinha e lembra que Franco anunciou seu noivado com Érica. Bárbara afirma que nada é o que parece. Adriano pergunta se ela quer que ele acabe com o romance de Franco e Fernanda. Bárbara o chama de ingênuo. Ela quer o contrário. Quer que Fernanda se apaixone loucamente por Franco, pois assim ele terá uma razão para destruir a imagem de decente que ela tem, e todos vão querer o consolar. Silvestre pergunta a Santoro quem disse que ele conhecia a Ana Gregória Bravo. Santoro responde que foi o Padre Bosco. Desconfiado, Silvestre pede que Santoro lhe passe uma ferramenta. Santoro faz, mas antes tira um metal do fogo. Silvestre observa e diz que conheceu Ana Gregória Bravo, tanto como ele deve conhecer Eduardo Juarez. Eduardo se surpreende. Adriano quer saber o que Bárbara pretende com isso. Ela diz que eles estão perto da meta. Ele tem dúvidas se deve continuar trabalhando com ela depois de tudo o que ela fez com ele. Bárbara explica que a situação jurídica de Adriano é muito frágil e ela pode se complicar se a pessoa que o defendeu retire o apoio. Adriano não vê outra alternativa a não ser continuar sendo seu cúmplice. Bárbara avisa que, para provar sua boa vontade, fez um depósito na conta dele. Não são os 3 milhões, mas é um bom dinheiro. Ele terá que tornar pública a infidelidade de Fernanda com Franco. Silvestre explica a Franco que apenas uma pessoa se atreveu a colocar a mão em seu trabalho e tirar o metal do fogo, Eduardo Juarez. Ele era um bom menino e sua mãe uma grande mulher. Eduardo revela que ele é Eduardo e veio pedir sua ajuda. Os dois se abraçam. Eduardo pede perdão por ter mentido. Silvestre pergunta por que ele está se escondendo. Fernanda vai até a casa de campo e recorda os momentos com Franco. Ela chora. Eduardo diz a Silvestre que Marina sabe quem ele é. Silvestre diz que seu segredo lhe dá força e é muito importante que as pessoas que o conhecem não o entreguem. Eduardo diz que aprendeu muito com ele. Silvestre não sabe se é o suficiente para enfrentar o que está por vir.
Eduardo fala que é por isso que ele está ali. Silvestre declara que só pode lhe aconselhar. Eduardo diz que não vai tolerar que mais injustiças sejam cometidas. Fernanda acha que Franco mentiu sobre ter sentimentos por ela. Eduardo explica para Silvestre sobre a certidão de nascimento de Artêmio Bravo. Silvestre conta que ele e sua mãe eram muito pequenos quando Ana Gregória foi expulsa da fazenda Elisalde. Isso há cerca de 40 anos. Ao longo do tempo, as pessoas falavam que a pobre Ana Gregória vivia andando pela floresta, tinha perdido a fala e que ela chorava. Ele acha que seu filho nasceu na floresta feito um animalzinho, porque um dia ela estava na praça pedindo esmola e dava de comer ao filho. Ana Gregória estava muito magra e com os olhos fundos, era como olhar para a própria morte. Na fazenda caiu uma maldição, o gado ficou doente, a terra secou e as vacas não pariram e nem davam leite. Dizia-se que era por culpa de Ana Gregória. Depois tudo passou e pararam de falar dela. Nunca souberam o que aconteceu com o menino. Eduardo pergunta quem era o pai do menino. Silvestre responde que diziam que o capataz da fazenda abusou dela e que o diabo tinha possuído a criança. Eduardo pergunta se ele tem ideia porque sua mãe estava com a certidão da criança. Silvestre não sabe. Fernanda liga para Franco. Ela precisa falar com ele urgentemente na casa de campo. Bárbara diz cinicamente a Santiago que Aurora vai fazer umas comprinhas com ela e espera que ele não se importe. Santiago diz que vai com elas, mas logo fala que está brincando. Ele se despede da namorada com um beijo e Bárbara garante que vai trazê-la sã e salva. Depois que elas saem, Santiago se pergunta o que estará por trás dessa mudança de Bárbara, mas não acha que seja algo bom. Eduardo diz a Silvestre que sua missão é saber quem é o inimigo. Silvestre quer que Eduardo prometa que não vai procurá-lo pelo ódio e vingança, pois assim não seria melhor que seu inimigo. Eduardo não sabe o que fazer com a dor e a raiva que sente. Silvestre diz que o ferro não pode ser mais forte que sua mão. Ele não deve permitir que o ódio e o desejo de vingança envenenem sua alma e sejam mais fortes que ele. Camilo aborda Bárbara e Aurora na saída da fazenda. Bárbara diz que se ele se comportar bem, outro dia ele irá com elas. Adriano liga para Bárbara porque não encontra Fernanda. Ela diz cinicamente que sabe onde e com quem ela está. Bárbara e Aurora chegam ao santuário da bruxa. Aurora é levada por ela.